Meus tricolores, e sejam muito bem-vindos ao nosso Giro do Almoço dos Classificados, depois dessa partida em que não faltou emoção, teste para cardíaco do coração tricolor. Mas a gente vai conversar sobre esse jogo, algumas informações sobre jogadores, questões de lesão. Além disso, vamos falar também sobre uma partida decisiva que a gente terá nesta quarta-feira. Então vem comigo para mais um Giro do Almoço. Meu nome é Julia Cunha e esse é o Jornada Catel 1902. Que diz respeito a campo e bola, o Fluminense tinha, de fato, condições de vencer o Grêmio, apesar de ter perdido no jogo de ida, até porque considerei que a nossa equipe jogou o melhor também lá em Curitiba, mas a gente sabe que o futebol não é só campo e bola, a experiência também conta muito, então eu considero que essa foi sim uma classificação heróica. O Fluminense entra em campo na desvantagem contra um time copeiro e um técnico muito experiente nesse tipo de competição, tendo passado recentemente por uma desclassificação onde precisava conquistar o mesmo resultado que precisava nessa partida, mas entra com sangue nos olhos, colocando intensidade dentro de campo, consegue 1-0 com 15 minutos e termina o primeiro tempo já com o placar necessário para se classificar sem precisar passar por disputa de pênalti. E um primeiro tempo em que eu não tenho o que criticar, porque ainda que você encontre ali alguma falha mínima ou alguma precipitação, elas não foram nada que comprometessem de fato a partida. Eu acho que vai todo mundo muito bem ali. Nesse time que quando quer propor o jogo, a gente tem que fazer fila de desculpas pro Guga, porque improvisado na lateral direita vai muito bem, assim, você não tem o que falar. E se a gente tem críticas a fazer nessa partida, e de fato a gente tem algumas, elas começam a partir do segundo tempo. O Mano volta com o mesmo time depois do intervalo. O Renato Gaúcho mexe e para mim faz alterações entendendo, fazendo uma boa leitura de jogo. E acontece o que é básico num jogo como esse. O time que está na desvantagem volta mais ligado para a partida e o time que está com o placar nas mãos dá aquela... Depois de ter feito, para mim, o Fluminense tem um primeiro tempo com ritmo frenético, dá aquela segurada até para poder aguentar os 90 minutos. É normal que você não consiga manter o mesmo ritmo frenético durante os dois tempos de jogo. Então o Fluminense passa naquele momento a ter uma dificuldade de conter o Grêmio e quando o Mano faz as primeiras alterações, essa dificuldade aumenta. Isso porque ele mexe nas características dos jogadores que vão entrar. Na verdade, em um jogador que vai entrar, que é justamente a saída do Serna para a entrada do Lima. E o Mano chega a explicar na coletiva de imprensa que as medidas que ele faz no segundo tempo são por desgaste, mas especificamente essa da saída do Serna para a entrada do Lima também tinha a ver com a intenção de modificar a característica do jogador, que é justamente de colocar o Lima para reter um pouco mais a bola, afinal o Grêmio estava querendo crescer no jogo. E aí, pra mim, apesar da ótima atuação do Guga, a entrada do Lima e do John Kennedy acaba deixando ali à mostra uma certa fragilidade do Guga, porque ele estava indo muito bem, mas ele tinha do lado dele o Kevin Serna, que é um jogador de velocidade e que vai muito bem na marcação. E aí eu não considero que o time cai de produção porque Lima e John Kennedy entram mal na partida, mas porque você acaba tirando dois jogadores de velocidade que estavam ajudando muito na recomposição, que eram o Serna e o Cauã Elias, e principalmente Serna, e aí você muda as características do jogo e o Guga acaba ficando mais exposto. Tanto que eu considero que o Mano faz a leitura correta quando entra com esquerdinha, porque ele volta a ter uma opção de velocidade em campo e que entra com vigor físico e entra seguro em campo. Esquerdinha entra seguro, eu acho isso um ponto positivo até pra gente pensar na nossa sequência. E aí, pra gente não deixar de falar do Felipe Melo também, entendo o Mano optar pelo Felipe Melo e não pelo Antônio Carlos nesse momento, nesse tipo de jogo, porque é um jogo que é muito psicológico também, a gente sabe que o Felipe Melo é bom nisso, e ele ajudou muito também nos lançamentos pra tentar colocar esse time mais pra frente. E aí, vale mencionar também sobre o John Kennedy, acho que foi uma atuação foi um pouco melhor do que as últimas. Eu ainda não consigo considerar que foi uma boa atuação dele, porque eu espero mais do John Kennedy. Eu acho que ele pode entregar mais, então para mim seria uma atuação menos pior, digamos assim. Mas ele precisa parar de querer tirar a camisa em jogos de Libertadores. Eu acho que num jogo como esse é muito complicado. Ele leva um cartão amarelo ali por conta de tirar a camisa. Depois precisa fazer uma falta um pouco mais grave. A gente corre o risco de ter um jogador expulso. Tudo bem que eles estavam nos minutos finais, mas enfim,
é algo que é evitável. Só que a gente poderia ficar aqui um tempo tecendo elogios ao Arias, ao Ganso, ao Thiago Silva, pela atuação de entrega e de gala que tiveram. Apesar de eu achar que tem essa dificuldade, porque o coletivo vai muito bem nessa partida. Mas a gente tem que elogiar o Fábio, assim. O Fábio, ele, para mim, ele tem uma falha no primeiro gol, não só ele. Acho que todo mundo ele que participa daquele lance contribui para que aquele gol do Grêmio aconteça. Só que ele corresponde no momento mais decisivo do jogo. Ele vai gigante para os pênaltis. E isso é muito mérito da experiência e da entrega do Fábio, assim, mostrando que de fato idade para ele não é esse peso que as pessoas às vezes colocam. Assim, o Fábio foi gigante e essa classificação passa assim pela mão dele. Mas enfim, estamos nas quartas de final da Libertadores e o nosso adversário também foi definido na noite de ontem. O Atlético Mineiro passou do São Lourenço, empatou o primeiro jogo por 1-1 e na volta venceu por 1-0. E aí, é claro, começa a crescer a expectativa, afinal a gente tem quase um mês de preparação para esse jogo, antes desse jogo, então a gente tem ali a esperança de uma galera que está de fora voltar a ficar à disposição do Mano Menezes e o Fluminense, se Deus quiser, mais experiente para enfrentar o Atlético. A gente só tem a questão que essa decisão para as quartas de final a gente vai decidir fora, afinal o Atlético fez uma campanha melhor na Libertadores, então a gente define fora essa classificação. Mas vamos com calma, vamos com calma. Mas talvez para esse jogo a gente não tenha uma peça muito importante, porque a saída do jogo de ontem deixou um ar de despedida do André. Para quem não pôde ver as imagens, eu vou colocar uma foto. O André ele fica um tempo ali perto da trave, ele chega a sentar e parece estar muito pensativo ali naquele momento. Isso deu um ar de despedida. O Mano Menezes chegou a ser questionado sobre isso na coletiva de imprensa, sobre uma possível saída. Ele não fala especificamente, né, de negociações e tudo mais, mas eu acho que o que mais deixa transparecer é até que o rapaz que organiza ali a coletiva de imprensa pergunta ao Mano se ele não quer deixar essa resposta para a diretoria. Mas enfim, acaba que a gente fica só com a resposta do Mano sobre a atuação do André, mas ficou com esse gostinho de despedida. Não sei se vocês tiveram essa mesma impressão. Mas vamos tentar deixar esse ânimo não cair. Até para eu te pedir para deixar o like aqui, fortalecer o jornada. E vou passar algumas informaçõezinhas sobre os jogadores, até para a gente poder falar sobre questões físicas. Antes de falar sobre as questões físicas, vou passar uma informação sobre o Martinelli. Nessa partida contra o Grêmio, ele igualou o Fred como o atleta que mais defendeu o Fluminense em jogos de Libertadores. Assim, é um feito bem bacana e bem grande, até pela idade que o Martinelli tem. Mas vamos então às informações sobre questões físicas. O Thiago Santos, ele precisa sair no segundo tempo porque sente ali aparentemente a coxa. Ele foi questionado sobre isso na zona mista, até se eu não me engano quem faz a pergunta é a Aline Nastari. E sobre isso ele falou que ele ia fazer exames no CT hoje, então assim, ainda não tinha nenhum diagnóstico lá do vestiário. Ele iria fazer esses exames hoje, então mais pra frente a gente deve ter mais informações. O Fluminense confirmou a lesão do Inácio, de fato, uma lesão no menisco do joelho esquerdo, e vai sim fazer a cirurgia. Essas informações já foram passadas pelo Fluminense. E o Keno ficou de fora do banco de reservas ontem por dores na panturrilha. E agora o jogador que não joga mais pelo Fluminense, mas ainda pertence ao clube, Ione Gonzalez, foi contratado por empréstimo pelo Paysandu. Agora aproveita esse momento para você se inscrever aqui no Jornada para não perder nenhuma atualização sobre os jogadores que eu acabei de falar. Mas a gente vai falar agora sobre o Brasileirão Feminino, virando essa chave, porque hoje a gente vai ter a última rodada da primeira fase da competição, ou seja, depois vem as classificatórias e o Fluminense ainda tem chances de classificação. O Fluminense vai enfrentar o Real Brasília fora de casa às 3 horas da tarde. A transmissão vai ser pelo canal Gold. Para se classificar, o Fluminense precisa vencer. E depende de uma combinação de resultados que não é tão simples assim. Não que todos os resultados sejam improváveis, mas a gente depende pelo menos de uma vitória de uma das equipes que já foi rebaixada da competição. Então é difícil imaginar. Mas enfim, vamos esperar que as nossas guerreiras façam a parte delas e vençam o Real Brasília nessa última fase. E para você acompanhar pelo canal Gold, é de graça aqui no YouTube. Mas esse foi mais um Giro do Almoço. Espero que vocês tenham curtido. Mais tarde eu vou estar no Giro do Jornada, onde a gente vai falar mais sobre essa classificação e outras novidades que forem surgindo ao longo do dia. E eu espero vocês aqui no Giro do Almoço novamente amanhã, 1 hora da tarde. Saudações tricolores!